Bom dia. Hoje o nosso grupo, composto pelo Daniel, pela Helena e por mim, João Pedro, vai apresentar um trabalho sobre a tragédia Filoctetes, de autoria de Sófocles. O trabalho é intitulado Filoctetes, Nuances de um Herói Abandonado. Para isso, primeiramente, vou apresentar um resumo da trama da tragédia, depois comentarei sobre um conflito moral que ocorre na peça. Em seguida, o Daniel e a Helena vão comentar sobre mais dois temas acerca da obra. Primeiramente, quem é Filoctetes? Filoctetes é o detentor do arco de Héracles. Ele teria participado da Guerra de Troia, seria um herói entre os aqueus, mas depois de uma batalha na guerra, teria sido picado por uma víbora e ficado com uma ferida em seu pé. Assim, pelos gritos causados pela dor da ferida e pelo mau cheiro causado pela ferida, ele teria sido expulso pelos comandantes da tripulação em que ele estava e teria sido abandonado numa ilha, a ilha de Lemnos. Esses comandantes seriam os Atreus e Ulisses. Os Atridas e Ulisses. A tragédia de Sófocles em si inicia-se 10 anos após esse abandono. Ulisses recebe uma ordem de Zeus para que busque Filoctetes, porque essa seria a única forma de vencer a Guerra de Troia, a única forma de que os aqueus triunfassem contra a Troia. Ulisses, então, parte com sua tripulação para a ilha de Lemnos, isso 10 anos após abandonar Filoctetes na mesma ilha, e solicita que Neoptólemo, o filho de Aquiles, minta e engane Filoctetes e roube seu arco. Por que o arco? Porque no entendimento de Ulisses, o que importava para que os aqueus vencessem a guerra não era Filoctetes em si, mas sim o arco de Filoctetes. Porém, aqui ocorre um primeiro problema. Neoptólemo se recusa a mentir. Diz que vai contra sua natureza, que ele prefere fazê-lo pela violência do que pela injustiça da mentira. Ulisses afirma que não seria possível fazê-lo pela violência, uma vez que Filoctetes, por mais que estivesse com o pé machucado, estaria em posse de seu arco e seria então imbatível. Assim, Neoptólemo continua insistindo em não mentir e ocorre esse diálogo que eu vou ler. Neoptólemo diz: "E não te parece vergonhoso mentir?" Ulisses responde: "Não, se a mentira nos traz a salvação." Neoptólemo retruca: "Com que ousa alguém proclamar tal doutrina?" E Ulisses afirma: "Quando se age para nosso interesse, não se deve hesitar." Assim, para convencer Neoptólemo, Ulisses apela para a glória futura que Neoptólemo teria por conseguir o arco. Ulisses disse: "Pois, se assim o fizeres, são dois os prêmios que ganha. De inteligente e valoroso, ao mesmo tempo, ganharás a fama." Neoptólemo disse: "Seja, assim farei, pondo de lado qualquer escrúpulo." Ulisses retorna para as embarcações e Neoptólemo fica na ilha esperando por encontrar Filoctetes. Encontra Filoctetes voltando de uma caçada. Filoctetes, após os 10 anos, ainda estava com a ferida no pé e vivia caçando com seu arco. O problema é que ele sempre precisava buscar as presas abatidas e a ferida se tornava um grande empecilho nesse sentido. Filoctetes se apresenta para Neoptólemo, se apresenta como um homem sem amigos e maltratado, que vê pouquíssimos seres humanos e que os poucos seres humanos que paravam na ilha, apesar de sentirem dó, piedade dele, não se recusavam a levá-lo em direção de volta para casa. Neoptólemo se diz filho de Aquiles, como de fato era, mas decide mentir, como solicitado por Ulisses. Diz, então, ser inimigo de Ulisses e dos Atridas, como Filoctetes também era, porque os Atridas teriam dado as armas de Aquiles, pai de Neoptólemo, para Ulisses, e Ulisses teria se recusado a devolvê-las a Neoptólemo, seu herdeiro por direito. Assim, Filoctetes e Neoptólemo, na verdade, Filoctetes passa a ter algum apreço por Neoptólemo,
por ser filho de Aquiles, que ele considera nobre, por ser um homem, que ele vê tão poucas vezes, e por ter um ódio em comum contra estes homens vistos como maus, como malvados. Então eles conversam e Filoctetes descobre a morte de Aquiles, pela história de Neoptólemo, mas também de Ajax, Pátroclo, entre outros homens, amigos seus da época da guerra, ou homens considerados nobres, de forma que Filoctetes afirma que todos os homens bons morreram e ficaram os malvados. Assim, Neoptólemo prepara-se para sair e Filoctetes pede que o filho de Aquiles o leve junto. Neoptólemo aceita. Assim, quando Filoctetes volta para a gruta, vai buscar para a gruta em que morava, vai buscar alguns recursos seus. E quando eles vão partir para as embarcações, Filoctetes sente uma dor aguda em seu pé e diz que precisa dormir, diz que precisa descansar. Por Neoptólemo ser seu salvador, ele pede que Neoptólemo fique e deixa o seu arco com Neoptólemo, pedindo que o proteja, que proteja aos dois, na verdade. Assim, Neoptólemo tem Filoctetes dormindo ao seu lado e o arco em suas mãos, e poderia partir cumprindo a missão dada por Ulisses. Entretanto, quando ele se depara com essa situação, ele afirma para o coro: é certo que ele não ouve nada, Filoctetes não ouve nada porque ele estava dormindo. Mas eu vejo que apresamos em vão essas armas se embarcarmos sem este homem. Dele é a coroa, foi a ele que um Deus ordenou que levássemos. Gloriar-se de um desaire escorado na mentira é vergonha e infâmia. Ou seja, Neoptólemo, a partir desse momento, passa a ver que o que Zeus quer não é apenas o arco, mas sim Filoctetes com o arco, diferente do que pensava, do que via ou dizia Ulisses. E, além disso, ele volta a afirmar o valor da verdade e afirmar como uma quebra desse valor a mentira, dizendo, então, que vencer pela mentira é vergonha e infâmia. Assim, ele decide contar a verdade para Filoctetes e o faz. Quando Filoctetes acorda, ele diz que vai levá-lo, mas que vai levá-lo para Troia, para que os aqueus vençam a guerra de Troia. Filoctetes fica desesperado, chora, grita, pede o arco de volta, mas Neoptólemo estava com o arco. Então Ulisses aparece e vai de encontro aos dois. Ulisses reafirma estar seguindo ordens de Zeus. Filoctetes o reconhece, o amaldiçoa, o xinga, grita, diz que o odeia, e está desesperado por ver que entregou o arco ao auxiliar daquele que o traiu, e aliás, Neoptólemo ele também passa a ver como um traidor nesse momento. E Ulisses e Neoptólemo dizem então que Filoctetes deve partir com eles. Filoctetes continua insistindo que não vai. Ulisses então vira as costas e diz que só precisa do arco, novamente. Que qualquer outro homem com habilidades de arqueiro poderia empunhá-lo, e diz que pode partir sem Filoctetes, abandonando então Filoctetes sozinho na ilha, como já estava, com a ferida e ainda sem o arco que usava para sobreviver. Neoptólemo, no entanto, afirma ter compaixão, como teve no momento em que passa a contar a verdade, como ele mesmo disse, e passa a tentar convencer Filoctetes, dizendo que Filoctetes seria salvo das feridas, que Filoctetes se tornaria um grande herói entre os aqueus, porque havia uma profecia, a mesma, que dizia que Filoctetes era necessário para vencer a guerra, que dizia que Filoctetes seria o responsável por matar muitos homens importantes para Troia, inclusive Paris, que, portanto, ele seria o maior herói da guerra de Troia. Mas Filoctetes continua insistindo que não vai com eles, que vai ficar na ilha, morrer de fome, e dá sua palavra final nesse sentido, que não vai para Troia. Então, Neoptólemo decide entregar o arco para Filoctetes, e ele faz isso primeiramente pela compaixão, como foi dito, mas também por tê-lo conseguido por via da mentira
contrariando aquilo que seria sua própria natureza, e Ulisses tenta impedi-lo. Ulisses tenta intervir, e os dois, Neoptólemo e Ulisses, chegam a pegar em suas espadas para se enfrentarem. Mas, por fim, Neoptólemo devolve, de fato, o arco para Filoctetes, e Filoctetes o aponta para Ulisses. Mas Neoptólemo intervém novamente e impede que Filoctetes atire, dizendo que seria vergonhoso para ambos, para o próprio Filoctetes e para Neoptólemo. Então, Ulisses volta para a embarcação e Filoctetes pede que Neoptólemo não vá para Troia e, como uma dica, por assim dizer, como um conselho, mas pede que Neoptólemo o leve de volta para a casa dele. Então, dando a entender que não iria, de fato, para Troia. Mas nesse momento surge então Heracles. E Heracles diz que ele próprio sofreu antes de alcançar sua glória e que Filoctetes deveria sim ir para Troia e que se tornaria um grande herói, compensando e teria sua ferida curada, compensando assim todo o seu sofrimento. Diante da figura de Heracles, então, Filoctetes concorda em ir para Troia e todos se encaminham para a embarcação. E a tragédia acaba aí. Tendo resumido, então, a trama da tragédia, me proponho, a partir de agora, analisar um tema específico dentro da peça Filoctetes, que é um conflito moral ocorrido na obra. Eu me refiro a um conflito moral porque, na obra, cada um dos três personagens principais, Ulisses, Neoptólemo e Filoctetes, possuem visões diferentes do que seria o certo, o errado, o justo, o injusto, do que seria o correto a se fazer, a forma de se agir, etc. E tudo isso pode ser resumido ao termo moralidade, portanto, um conflito moral. E tudo que eu vou falar aqui tem base em um artigo da filósofa americana Martha Nussbaum, chamado Consequência e Caráter no Filoctetes de Sófocles. Primeiramente, vamos analisar qual seria a posição perante a moral por parte de Ulisses. Martha Nussbaum defende que Ulisses veria o benefício comum e o colocaria em primeiro lugar. Como se ele fosse o que se chama na filosofia moral de fato, de consequencialista altruísta. Consequencialista porque ele entenderia que a ação é certa ou errada com base em suas consequências, com base na consequência que ela tenderia a ter, e altruísta porque, partindo da ideia do consequencialismo, o que ele visaria e veria como o correto seria o que beneficiaria a todos, ao maior número de pessoas possível. Como a Martha Nussbaum diz, eu gostaria de argumentar que Sófocles retrata Ulisses como um homem que atribui valor máximo ao estado das coisas, e, especificamente, ao estado das coisas que parece representar o maior bem possível para todos os cidadãos. Ou seja, seria por isso que Ulisses teria abandonado Filoctetes há 10 anos na ilha de Lemnos, porque seus gritos, sua dor, seu mau cheiro atrapalhariam as preces do resto da tripulação, ou seja, sacrificando um homem ferido, ou abandonando na ilha, para que ele não atrapalhasse o todo, e assim como agora ele estaria propondo que se sequestrasse Filoctetes ou que roubassem o arco de Filoctetes, usando da mentira, usando de qualquer artifício, sem escrúpulo nenhum, pelo bem dos aqueus, para derrotar Troia na guerra, ou seja, visando sempre o bem comum. Um exemplo disso é uma passagem que o Coro, defendendo Ulisses, em um diálogo com Filoctetes, diz que Ulisses foi escolhido por Zeus, entre todos os homens, para realizar a tarefa, e que ele realizou uma obra para o bem de todos os amigos. Na nossa versão, é dito bem de todos os amigos, mas na versão que a Martha Nussbaum usa, na citação dela, fala-se em benefício comum, em vez de bem de todos os amigos. Então, a palavra amigo faz alguma diferença aí, mas, de todo jeito,
é a visão de que o bem do todo vale mais do que o bem individual, ou mesmo do que o direito individual. Isso é refletido em vários outros momentos da peça, mas um ponto essencial aqui, em um sentido crítico, possivelmente crítico, do próprio Sófocles em relação a essa visão que ele representa em Ulisses, que é a ideia de que Ulisses confunde o homem e o arco, confunde Filoctetes e o arco. Zeus pede que Filoctetes seja resgatado e que Filoctetes participe da guerra de Troia, mas Ulisses várias vezes pede apenas o arco, e inclusive diz explicitamente que só precisa do arco e vira as costas para Filoctetes. Então, seria essa ideia de que, por ver o bem do maior número de pessoas possível, ele teria uma visão desumana, uma visão das pessoas como meios, como objetos, porque uma pessoa poderia ser sacrificada pelas outras. Vendo as pessoas como números, de fato. Aqui, nesse grupo, de um lado, tem mais pessoas, então é possível sacrificar esses outros interessados. É possível sacrificar um homem, Filoctetes, por vários outros homens, os aqueus. Então, por essa ideia de que ele veria as pessoas simplesmente como ferramentas e como números. Em oposição a isso, Filoctetes. Filoctetes nem teria como ver o bem comum, porque há 10 anos ele simplesmente não está integrado a grupo nenhum. Ele é um homem solitário. E nesse sentido, pelo sofrimento dele e por ele ser justamente uma vítima do bem comum, por ter sido abandonado na ilha por Ulisses, a Martha Nussbaum diz: a situação de Filoctetes foi bem escolhida para nos mostrar as limitações da visão de Ulisses. Somos forçados, ao confrontar Filoctetes, a considerar a angústia dos particulares e lembrados de que nenhum homem gostaria de oferecer sua própria dor em função do bem comum. Então, podemos pensar isso fora da obra, numa situação real. Muitas vezes vamos pensar no maior número de pessoas, na sociedade, no todo, e entender que é justo sacrificar outras pessoas por isso. Um exemplo recente, podemos dizer a quarentena. É justo, alguns vão alegar que existe um direito de ir e vir, que deveria ser intacto, e a maior parte das pessoas dirá que é justo que esse direito seja não retirado completamente, mas pausado, por assim dizer, em nome da saúde do todo. Entretanto, em outras situações, podemos pensar em vários dilemas morais, as pessoas passam a ver como seria a angústia desses particulares, como acontece aqui. Filoctetes é um homem que sofre por 10 anos e agora pode perder, inclusive, seu arco, aquilo que ele usa para sobreviver na ilha. Então, o sentimento causado no leitor da tragédia, ou, imagino, no espectador da tragédia, mesmo na época, seria justamente o desse conflito, ou dessa posição antagônica a Ulisses. Porque Ulisses deixa um homem sofrer por 10 anos e agora volta para aumentar seu sofrimento em nome do todo. Então, essa noção de justiça, muitas vezes vemos o todo realmente como prioridade, mas aqui a situação de Filoctetes serve como contraponto para isso. Neoptólemo, por fim, apresenta, na verdade, uma ideia diferente de Filoctetes e de Ulisses, porque ele não seria um consequencialista, por assim se dizer. Filoctetes, ele seria mais ou menos um consequencialista egoísta, porque com 10 anos na ilha, ele não se importa muito com os métodos, tudo que importa para ele é que ele volte para casa. Nesse sentido, a consequência que importa, e egoísta, porque ele está pensando em si próprio. Não importa se os aqueus vão perder, pelo bem próprio dele, depois de sofrer por 10 anos, é claro, bom mencionar, mas seria justo para ele que os aqueus fossem sacrificados para que ele pudesse voltar para casa. E o Neoptólemo não. O Neoptólemo, ele apresenta, na verdade, uma visão de que as coisas são certas ou erradas em si, que os valores possuem
possuem importância em si. E é por isso que no começo ele se recusa a mentir. Por mais que ele queira vencer a guerra de Troia e concorde que os aqueus precisam vencer a guerra de Troia, ele se recusa a mentir, dizendo que faria por outros métodos. Isso porque a mentira é vista como um valor e quebrá-la seria quebrar o valor. Então ele está dando importância para o valor em si. Entretanto, de fato, ele acaba cedendo. Ele cede ao que Ulisses pede e abandona a sua convicção de que não deveria mentir. Isso acontece não por uma mudança de opinião, mas porque ele ainda seria um personagem experiente, um jovem, e ele está negando sua própria natureza. Como ele mesmo diz posteriormente, quando ele volta a ter sua opinião original, volta a defender o que defendia originalmente, que seriam os valores em si. Além disso, Neoptólemo, ainda durante a obra, descobre um valor importante, que é o valor do próprio homem, que é a compaixão. Quando ele vê Filoctetes no estado em que está, ele passa a sentir compaixão. Como a Nussbaum diz, ao ênfase repetido do coro sobre o roubo do arco, naquela situação em que ele poderia fugir com o arco porque Filoctetes dormia, ele oferece sua recém-descoberta consciência da importância do homem. Ou seja, assim como ele via a verdade como um valor, ele passa a ver a importância do homem como indivíduo. Ele passa a ver o homem como algo que não pode ser usado simplesmente como um meio, como uma ferramenta. Então ele passa a entender que Filoctetes, mesmo sendo um, em contraposição a todos os aqueus, tem sua importância em si, tem valor em si. Como Nussbaum diz novamente, justiça, para ele, então, não é apenas um nome atribuído por muitos a qualquer ação que tenha obtido sucesso, ou seja, não está na consequência do ato. Ela consiste em agir de acordo com certos princípios coerentes com sua disposição à verdade e à equidade ao lidar com os outros. Ou seja, o que é a justiça para Neoptólemo? Ela é algo em si, ela existe de fato, ela não é simplesmente condicionada às consequências, e além disso, ela consiste em agir de forma coerente com seus princípios. Os princípios dele, filho de Aquiles, grego, aqueu, são da verdade e passam aqui a ser da compaixão. Então, o que ele descobre, na verdade, é a ação conforme sua própria natureza. O que ele descobre é o seu próprio caráter. E, por fim, eu gostaria de atentar para o posicionamento de Sófocles, para o que parece ser a opinião de Sófocles em relação a tudo isso, que seria não a posição de cada um deles exatamente, mas a ideia de que aquele que não se compreende como um indivíduo com uma dimensão própria, com uma natureza própria e com caráter próprio, está passível de ser persuadido e de não respeitar também o outro homem enquanto um indivíduo com características próprias. E é o que acontece com Neoptólemo. Ele, jovem, experiente, ainda não se compreende como um indivíduo de natureza própria e de caráter próprio, com princípios próprios, e acaba agindo pelo princípio de outro. Se arrepende e aí sim torna-se um homem que compreende sua própria individualidade e que compreende seu próprio caráter. A partir daí, não podendo mais ser persuadido e enfrentando inclusive o próprio Ulisses. E basicamente é isso da minha parte. Agora o Daniel e a Helena vão completar com a parte deles. Muito obrigado e é isso. Bom, na minha apresentação eu vou me propor a analisar algumas tentativas de teoria de herói dramático e pensar se isso se aplica ao Filoctetes ou não. Eu vou trabalhar sobretudo com a poética do Aristóteles e com alguns textos do Bernard Knox, um classicista inglês. Ele já faleceu.
Ele se dedicou sobretudo à obra do Sófocles. Ele defende, né, que o método dramático de apresentação do dilema trágico na figura de uma única personagem dominante parece ser uma invenção de Sófocles, e que essa mesma personagem dominante é usada como, por exemplo, por Shakespeare em Hamlet, que toda a noção de drama da peça não existe sem a noção de centralização numa única unidade do herói, no caso, dramático. Aqui, o próprio Nietzsche, também, no Nascimento da Tragédia, evoca o Hamlet e diz que ele é sim comparável ao herói dionisíaco, ao passo que para os dois atuar é a pior coisa que pode acontecer. Fingir, forjar-se de si mesmo é o pior para o herói, tanto trágico quanto para o Hamlet. E essa minha tese, né, que eu chamo de Nascimento do Herói Dialético, a partir do Sófocles, é que isso suscitaria uma identificação que liga ao sublime, como também é pretendido por Nietzsche, né, no Nascimento da Tragédia, pois que através do trágico, o horror exposto faz com que os homens que são separados por um abismo sejam unidos pelo horror. Evoco até aqui uma frase falando de Hamlet, né, da Marguerite Duras, que diz: Shakespeare, c'est moi quand je lis Hamlet. Então, né, Shakespeare sou eu quando eu leio Hamlet. Então, é essa pessoalidade indissociável que também é passível de ser encontrada no herói sofocliano, mais especificamente no Filoctetes, pois que ele, a sua própria existência, é sofrimento e glória, pois que ele ainda está vivo, graças ao arco, e há 10 anos abandonado na ilha, e ainda é esperança, pois que se Filoctetes morre, não há mais a possibilidade de vencer a guerra, mas também é uma besta que vive em meio a outras bestas. É um homem apolítico, um homem que já há muito tempo não tem contato. Eu arriscaria ainda adjetivá-lo como, ou pô-lo nessa categoria, que normalmente é atribuída a Sócrates, né, como átopos, que é aquele que não tem lugar, aquele que não está, que já está na divisa, sim, evocando Aristóteles mais uma vez, entre o animal político e não político, né, que aquele não se expressa conforme as regras. Bom, vou ler a citação então do Bernard Knox. O herói sofocliano atua num terrível vácuo, convive com uma presença que não apresenta futuro de consolo, nem passado de guia. Um isolamento no tempo e espaço que impõe ao herói toda a responsabilidade de ações e suas consequências. Há essa também dimensão da liberdade do herói sofocliano, pois ele não está mais claramente subordinado às vontades divinas, como no caso de Ésquilo. Mais precisamente, Ésquilo trata um pouco da justiça divina, né, através de um final que é esperançoso e que é a saída, é o lugar em que o humano se colocou pela audácia, por acreditar em seu progresso, e Eurípides, como no caso de Hipólito, né, que o herói trágico é mais uma vítima que um herói, pois a ele não cabe nada fazer, a não ser um juguete dos deuses. Bom, existem 3 dimensões argumentativas que são discutidas entre Ulisses e Neoptólemo ao longo da peça. Elas são Bia, Peito e Dolos. Isso atuaria
isso atua, na verdade, é possível de ser visto, né, entre os versos 101 e 103, como por exemplo no slide. Ordeno-te que apoderes de Filoctetes pela astúcia. Por que levá-lo pela astúcia e não pela persuasão? Jamais se deixará persuadir, e pela força não o podes tu capturar. Bom, só ainda uma observação, que eu traduzo dolos como astúcia, porque é a opção do tradutor, que a gente usa como referência. Só que a palavra que eu acredito que seria mais adequada seria uma espécie de fraude ou enganação. Então, Ulisses, antes, né, Ptólemo já havia reivindicado por persuadir Ulisses através da força. Mas, segundo Ulisses, não, persuadir Filoctetes através da força. Mas, segundo Ulisses, isso seria impossível, pois que ele tem um arco, né? Um arco que eles estão buscando para vencer a guerra de Troia. Então, é impossível vencer o arqueiro. E a astúcia significaria, portanto, através da enganação, através da mentira. Mas essa estratégia só funciona até um momento em que não houve o reconhecimento, né? Em que não foi revelado que quem está por trás desse plano é o Ulisses, porque depois já não adianta mentir, pois que o arqueiro já sabe que é Ulisses. Bom, aqui eu também pus uma imagem, né, de um pintor neoclassicista francês que chama Guillaume Letier. A pintura está no Museu do Louvre. E aqui a gente pode observar o pé ferido, característico do herói, e o arco, né? Eu vou até fazer uma proposição, né? Lógico que é pessoal e passível de ser contestada sobre esse arco. E ainda uma ave morta, né? Que era do que o Filoctetes se alimentava, como ele mesmo diz ao longo da peça. Ao longo não, no início da peça. Bom, por fim, eu proponho essa comparação, o herói trágico de Aristóteles. Filoctetes, por acreditar que sim, esse herói inaugura vários questionamentos argumentativos, para não falar retóricos e éticos, como já foi dito anteriormente na apresentação pelo João, além de ter características essenciais delimitadas pelo filósofo empirista, né, Aristóteles, que são Phobos e Hélios. Isso é muito demonstrado quando o Filoctetes geme de dor e Neoptólemo não sabe o que fazer, se continua com sua estratégia argumentativa, pois que ele está, ao mesmo tempo, com certa compaixão, né, com elas, pelo herói, mas há uma repulsa, né, há uma repulsa de se ver possível naquela situação, de se ver possivelmente ao limite da identificação por aquela situação, né. Eu posso evocar também uma outra palavra, deinos, né, que é ao mesmo tempo um fascínio, mas um terror. Eu acho que a dimensão não social de Filoctetes, aquele que ameaça se suicidar e por assim por diante, é muito suscitada também. Deinos, aquele está fora da lógica, que assusta, que pode vir a impressionar também. Eu ponho como interrogação a situação intermediária e a hamartia, pois que eu realmente não reconheço um erro trágico, né, a hamartia, no enredo do Filoctetes, mas o que eu chamaria de um fardo heróico. Eu reconheço um fardo heróico, que é a própria razão de ser, o próprio objeto trágico da peça, que é o arco de Filoctetes, que foi legado por Héracles e
Bom, ela é a razão, não a razão de terem deixado na ilha de Lemnos, mas com certeza a razão dessa tentativa argumentativa de convencê-lo de voltar à guerra de Troia, né, a Ilion, para vencer. Então, é o que faz de Filectotes um grande arqueiro. Mas realmente não é o que teria legado a ele passar 10 anos na ilha. Não exatamente. Então, e a situação intermediária também, que é definida por Aristóteles como aquele indivíduo, aquela personagem que não se destaca nem em vício e virtude, mas que cometeu uma hamartia. Então, não ter cometido essa hamartia colocaria em questão essa própria situação intermediária, pois que se não houve uma hamartia. E por fim, eu falo de reviravolta e reconhecimento, e enlace e desenlace. Toda tragédia há enlace e desenlace. Mas, segundo Aristóteles, aquelas excelentes têm também a reviravolta e reconhecimento. Na verdade, o enlace e desenlace são marcados, portanto, pela reviravolta e reconhecimento. E isso é bastante reconhecível na tragédia em questão. Quando o fato que muda os rumos da reviravolta pelo reconhecimento, que ou é um fato bom ou um fato ruim, que no caso é um fato ruim, assim por dizer, pois que o herói toma conhecimento de que quem está por trás daquilo não é só Neoptólemo com boas intenções, mas também Ulisses, e que há interesse. E o que marca, o que muda depois com a passagem da reviravolta para o reconhecimento? Bom, as estratégias argumentativas das que eu falava, né? A astúcia, a força e a persuasão. A astúcia, a mentira, passa a não fazer mais parte da possibilidade argumentativa, porque já se sabe quais são as reais intenções por trás da argumentação. Então Ulisses começa a tentar manipular o herói através da força e da persuasão. Ele tenta primeiro expor, logicamente, persuadindo que ele salvaria toda a Grécia, e tem como ressalva, como ameaça, a força. Olha, caso Filoctetes não vá por vontade, ele iria então obrigado. Então, é mais uma vez uma inversão nesse jogo dessas três possibilidades argumentativas. Espero ter me feito clara ao longo dos argumentos expostos, e essa é a minha parte. Olá, eu vou falar agora do problema pedagógico no Filoctetes. Eu usei de base principalmente um artigo do professor José Ribeiro Ferreira, que se chama O Problema Educativo no Filoctetes. E o autor foi responsável também pela tradução da tragédia, na versão que a gente está usando. Mas antes de começar, a gente tem que levar em conta que trata-se de uma chave de leitura específica do Filoctetes, que vai ver na tragédia o desenvolvimento de um projeto educativo que culminaria na formação e no amadurecimento do Neoptólemo. Por fim, trata-se disso. Para a gente poder começar falando sobre isso, vale ressaltar que não existe unanimidade sobre quem seria o personagem principal na obra. Existe um jogo entre os três, Filoctetes, Neoptólemo e Ulisses, mas é difícil determinar quem é o personagem principal. Mas, apesar disso, se nós tomarmos o Neoptólemo e, a partir do desenvolvimento da obra, olhar para esse personagem, a gente pode pensar tanto numa evolução psicológica, se a gente admitir uma mudança entre o Neoptólemo do início e o do final, se a gente admitir essa mudança, a gente pode falar de uma evolução. Ou então, uma afirmação da physis no final. São duas leituras possíveis
que já foram feitas por autores e debatidas, assim. Mas a physis é muito importante de entender na obra, porque ela é reafirmada, a importância da physis é reafirmada com frequência, assim, durante a tragédia. Por exemplo, quando Ulisses tenta convencer o Neoptólemo a agir de forma astuciosa. Ele fala que não é da natureza dele. Então, a physis está sendo pensada aqui como natureza, mas também como hereditariedade, assim. Principalmente na herança paterna do Neoptólemo, cujo pai é Aquiles, né? E para a gente pensar essa questão da physis, a gente tem que levar em conta o debate acerca dela, já na época em que Sófocles escreveu a tragédia. Parece que a physis começou a sofrer um questionamento, assim, enquanto condicionante da personalidade humana. É principalmente a questão que vai ser colocada pelos sofistas, a gente vai ver depois, principalmente com Protágoras, na verdade, mas a gente já tem, na época de Sófocles, um choque entre uma ideologia proeminentemente aristocrática e a possibilidade de ensino da virtude. É a questão colocada no Mênon de Platão. Será que a virtude pode ser ensinada? E aqui o Jaeger vai falar de uma transformação progressiva da physis, que ela vai partir de um conceito que se refere a uma natureza familiar para se tornar algo relacionado a uma natureza humana. Então, na tragédia, a gente tem um embate entre a natureza do Neoptólemo e a influência que ele sofre de Ulisses, né? E é um pouco dessa discussão das influências. E, nesse sentido, o Platão, na República, ele vai falar de uma corruptibilidade de uma natureza bem dotada, de forma que essa natureza bem dotada acaba se tornando pior e mais prejudicial que uma natureza medíocre. E a gente percebe também que no final da obra, Neoptólemo se volta contra aquele que enganou ele, com certeza, mas que desviou ele da physis, assim. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa evolução do Neoptólemo. E antes eu vou falar um pouco aqui sobre alguns sofistas que foram importantes para essa discussão da physis na época de Sófocles e também na discussão acerca dos próprios valores gregos, né? Nós temos em Demócrito, Antifonte, Crítias e Protágoras, mas também Gorgias, por exemplo, já uma quebra do que era antes a Areté, mas eles não exatamente se voltavam radicalmente contra os valores, né? A gente sabe muito bem disso. Mas nós temos em Demócrito, por exemplo, a ideia de que a prática é preferível a ter uma boa natureza, assim. E ele também vai acreditar que o ensino e as capacidades naturais são coisas complementares, assim. E principalmente em Protágoras, o Protágoras ele vai trazer a ideia de que a arete politique, a virtude política, poderia ser ensinada diretamente de uma pessoa que possui para uma que não possui, por meio da aplicação do exercício e do ensino, né? E acreditando aí que a arete politique, a virtude política, seria composta pela aidos e pela dike, ou seja, uma virtude, um valor relacionado à ajuda dos outros e à justiça, né? Inclusive o Jaeger, na Paideia, ele vai falar sobre essa questão do Protágoras e ele vai trazer que o Protágoras acreditava no Estado enquanto uma força educativa por meio da lei, né? É uma ideia importante também. E da relação de Filoctetes e Neoptólemo, a gente pode claramente falar de um surgimento
da amizade entre os dois, né? Mas é interessante como no início, Neoptólemo propositalmente se acerca de Filoctetes, tentando formar uma relação de filia com ele, a partir também das instruções de Ulisses, mas para poder se apoderar do arco, né? E ele muda sua relação com Filoctetes depois, né? Mas a gente pode falar também na tragédia de um conflito mesmo entre as noções de filia. Se a gente tem, por um lado, uma relação baseada na lealdade, na ajuda, como a relação que vai se tornar entre Filoctetes e Neoptólemo, a gente tem, por outro, a relação de filia de Ulisses, proposta por Ulisses, ou então proposta pelos Atrídadas, que seria uma relação mais baseada na utilidade, sobre a obtenção de vantagens que uma amizade poderia proporcionar, né? E aqui a gente tem que ressaltar também um constante intercâmbio de influências durante a obra entre Filoctetes e Neoptólemo. Os dois influenciam um ao outro mutuamente, assim. O Filoctetes ele tem seus conselhos educativos e suas reprimendas também, admoestações, enquanto Neoptólemo ele representa para Filoctetes a própria possibilidade de reingressão no mundo civilizado. Ele é essa chave de ingressão do Filoctetes, e o Filoctetes vê nele também uma possibilidade diferente de ser humano, assim. Se ele é um homem amargurado, que se foi traído diversas vezes, né? Ele vê no Neoptólemo, de certa forma, uma outra possibilidade a partir também dessa relação de filia que ele estabelece com ele. E esse reconhecimento de valores, a partir de certo momento na obra, vai fazer com que Neoptólemo se sinta com remorso e que isso leva ele também a admitir o erro dele para o próprio Filoctetes, né? Neoptólemo se sente justamente incomodado de ter traído a confiança de um novo amigo, assim. Ele se sente preocupado justamente com o que o amigo dele vai pensar dele no momento em que ele percebe o erro que ele cometeu, tentando enganá-lo, né? Então, dentro dessa interpretação que eu tenho exposto, a peça mostra uma evolução gradativa do Neoptólemo, de uma argila moldável, um indivíduo inexperiente, ingênuo, a gente pode falar, que está exposto a influências diversas do meio, ele se transforma em um indivíduo resoluto, um indivíduo com ideias claras. E, nesse sentido, o dilema que ele passa entre as decisões a se fazer, o melhor a se fazer, entre as ordens que ele recebe de Ulisses e o que ele pensa ser justo e tudo mais, a gente vê, na verdade, uma clarificação de valores. E ele não exatamente escolhe entre dois lados para poder fazer a escolha dele, né? Na verdade, isso eu vou falar um pouquinho depois, mas o Neoptólemo ele percebe certos valores e rejeita outros, né? E, na verdade, isso é uma rejeição da própria Sofia, uma noção de Sofia. O Ulisses ele teria uma Sofia baseada na astúcia, na esperteza e totalmente desassociada de princípios morais. Esse tipo de Sofia é rejeitado por Neoptólemo, que então prefere uma Sofia mais baseada em princípios morais, na razão, uma Sofia baseada nos modos de Nestor e que visavam ao equilíbrio e ao bom senso,
da deliberação. E nesse mesmo contexto, o Ulisses vai ser chamado de perito, ou seja, Sófocles, em maldades pelo Filoctetes. Ou seja, a sofia dele está mais relacionada a uma noção de astúcia, né? E é justamente a sofia rejeitada por Neoptólemo. Então, nesse sentido, ocorre uma clarificação de valores que andavam obscurecidos pela influência de Ulisses. E isso fica claro na cena do devolver do arco, quando Neoptólemo decide devolver o arco para Filoctetes, e quando ele fala disso com Ulisses, Ulisses não compreende assim, o modo de pensar e de agir dele implica uma sofia completamente diferente daquela que, no caso, Neoptólemo estaria praticando. Era uma ação para ele fora de contexto, assim, estava fora das possibilidades a ideia de devolver o arco para Filoctetes. E então Neoptólemo ele quase enfrenta Ulisses, né? Eles quase se enfrentam mesmo. Neoptólemo agora se mostrando um indivíduo capaz de ficar frente a frente com o que antes era um mestre dele, alguém que estava influenciando ele de alguma forma. E essa parte de devolver o arco, esse embate entre os dois, tem um paralelismo muito grande com o próprio prólogo. As ideias que o Neoptólemo mostrava de forma dúbia, titubeante no início, nessa parte elas se apresentam novamente com mais força, e aí sim é como se fosse uma reafirmação de valores que ele já tinha, mas que não estavam claros. E isso também pode ser uma ideia de physis, né? Isso pode retomar a ideia de physis quanto à educação familiar, os valores herdados nesse sentido. E é interessante como essa questão do arco tem a ver com noções de justiça mesmo diferentes entre Ulisses e Neoptólemo. O empreender da ação pelo Neoptólemo, pelo menos nesse momento, foi muito mais voltado a uma noção de justiça. Ele empreendeu uma ação por uma própria noção de justiça ou da justeza da coisa, enquanto a gente tem um Ulisses que não compreende essa ação dele, cuja noção de justiça tem muito mais a ver com uma noção de bem comum ou de praticidade ou de proveito próprio, a gente pode pensar. E eu acredito até que isso tem a ver com uma noção cara ao Sófocles, assim, que é da sofrosine, né? O Neoptólemo, ele meio que age de acordo com uma lei não escrita, essa questão dos preceitos morais, da ação justa, é como se fosse essa autolimitação da sofrosine. E, em conclusão, no fim desse processo educativo, a gente vai ter um surgimento de um novo tipo de herói, em que a educação tem um papel determinante. E Neoptólemo não põe em xeque os valores tradicionais, mas ele também não é mais um herói de um caráter inflexível, um herói do tipo antigo, como representa bem Filoctetes, a gente pode falar. E esse novo herói tem um caráter mais humanista. Enfim, ele foi influenciado por noções de educação dos sofistas, né? E José Ribeiro Ferreira, ele aponta uma semelhança entre Neoptólemo, Teseu, do Édipo em Colono, e Péricles, como a gente tem a partir dos relatos de Tucídides e Plutarco. Todos esses homens seriam uma espécie de um homem equilibrado,
entre essa tradição aristocrática e os novos ideais sofísticos, sobretudo de Protágoras. E todos eles rejeitariam, então, a violência e prezariam o diálogo, como a gente vê nos relatos sobre Péricles, às vezes de forma a formar uma ideia de um Péricles idealizado, mas vários relatos mesmo de procedimentos pacifistas de Péricles, a gente pode falar. Então, nossa longa exposição chega ao fim. Espero que você que tenha acompanhado tenha gostado. A gente vai deixar nossa bibliografia aqui na descrição. E espero que tenha aproveitado mesmo nossas discussões e a proposta do nosso trabalho, tratando-se do Filoctetes, que é sempre uma tragédia muito rica para discussão e sempre interessante de ser explorada. Então é isso. Muito obrigado.